tudo se transforma. É interessante nós entendermos o poder da criação, porque no sentido literal da palavra, na etimologia ou no significado original da palavra, o ato de criar é só para quem tem poder de pegar algo do nada e tornar a dar origem. O ato de formar é diferente. Deus deu capacidade à terra para formar plantas. Deus deu capacidade às águas para formar vida. Deus deu capacidade aos céus para formarem as aves. Deus deu capacidade ao homem para poder formar algo a partir de uma matéria-prima. Nós estamos vendo esses bancos de madeira e nós sabemos que, como é de madeira, por uma matéria-prima o homem pegou, deu forma, formou e fez. Mas o ato de criar, o ato de ter poder de do nada fazer tudo, ninguém tem, senão somente Aleluia! Quando eu entendo que Deus ele criou todas as coisas, quando eu entendo que o Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, eu percebo que até a maior teoria científica, que tem por nome Big Bang, fortalece a nossa crença, o nosso credo. Porque eles acreditam aí fora que o mundo deu-se início a partir do nada. E a partir do nada houve uma explosão, por nome Big Bang, que deu origem ao universo como conhecemos. É uma das teorias, se não me engano, a mais famosa dentre a ciência. Mas na teoria ou na palavra que cremos, isso reforça aquilo que acreditamos. Porque do nada Deus, por sua palavra, ele fez tudo. O irmão, por favor, baixa só um pouquinho o fundo. Deus abençoe. Então, entendendo o mistério da revelação da palavra do Senhor, Deus ele cria o homem a partir do nada. A partir do nada, ele dá vida ao homem e origina o homem dentro dele. Nós vamos ver no Gênesis capítulo 2, versículo 7, que do pó da terra, misturado com a água, Deus forma um barro, e daquele barro faz um molde em forma de um homem, e ele sopra dentro daquela forma aquilo que já estava criado dentro dele, o que já havia sido criado por Deus a partir do nada, agora é exposto e posto para fora, colocado dentro do corpo. Quando o homem é formado e recebe de Deus o Espírito que havia sido criado, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós entendemos que a origem do homem é de Deus. Nós entendemos que o homem é originário de Deus. A própria palavra vai nos dizer que, morrendo o homem, o corpo volta para o pó de onde veio. A alma terá o destino de acordo com aquilo que o homem viveu aqui, mas o Espírito que foi dado por Deus retorna para quem é dono. Sabendo disso e desse mistério, Deus ele nos fala através da sua palavra que nós nos originamos nele. Nós somos originados em Deus. Nós fomos criados em Deus. Temos a nossa identidade. Temos a nossa identidade como filhos de Deus. Infelizmente, acontece que muitos não recebem, não aceitam e não assumem a identidade que Deus nos deu. E de acordo com a liberdade que Deus concedeu ao homem, nós percebemos que pessoas se afastam espontaneamente da presença de Deus. Haja vista que a própria palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30 a seguir, nos diz que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Somente nós mesmos podemos sair da presença de Deus, porque Ele, através do seu amor, nos deu algo que só quem ama é capaz de dar, a liberdade. Nós vemos então, no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que por conta da liberdade que Deus havia dado ao homem, o homem escolhe se distanciar de Deus. Eu preciso que você entenda a introdução da mensagem, para que quando chegar no ponto central, você não fique flutuando, o povo dando glória, e você sem entender a mensagem. Preste atenção, por favor, na introdução da mensagem.
Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o homem caiu por conta do pecado. A história do Gênesis 3 nos conta que o homem caiu por conta da desobediência. Ele era livre, ele fazia o que ele queria, pois Deus o havia dado liberdade. E de acordo com a liberdade que Deus o deu, ele escolhe se distanciar de Deus. Pois bem, para todo pecado há uma consequência. Por conta do pecado que o homem outrora cometeu, agora Deus expulsa o homem do jardim, poupando o homem de ser um pecador eterno. Porque se o homem que comeu do fruto proibido da árvore que estava no centro do jardim comesse da árvore da vida, ele seria um pecador eterno e já não haveria mais perdão para o seu pecado. Deus, sabendo disso, tem um propósito na vida do homem. Ele tira o homem de onde está a árvore da vida, presbítero Eudo. Ele tira o homem de onde está a árvore da vida, coloca o homem para fora do jardim que ele havia sido criado, tira do homem o direito da eternidade, porque o homem havia sido criado e formado para ser eterno quando estava em santidade perante o Senhor. E Deus tira isso dele por conta da sua desobediência espontânea. Então, quando Deus tira o homem do jardim, nós entendemos que não é um ato de maldade, não é um ato de crueldade da parte do Senhor. Pelo contrário, quando Deus ele tira Adão e Eva do centro do jardim, nós entendemos que é um ato de bondade, porque ele estava poupando o homem de se tornar um pecador eterno e de não haver mais para ele perdão. Pois bem, quando nós adiantamos a história, nós vemos no Gênesis capítulo 6 que o homem havia se multiplicado, e por se multiplicar a humanidade, multiplicou-se também a iniquidade. Então, nós vemos no versículo 3 do capítulo 6 do Gênesis, que Deus, ele olha para o homem e diz: não contenderá para sempre com o homem o meu espírito, porque o homem é mau, porque no homem há maldade, e onde há maldade, o meu espírito não está. Então Deus, por bondade, pega o seu espírito, que é santo, que estava convivendo com os homens, arranca a presença do espírito e leva para si. Mas nós entendemos que através da bondade do Senhor, ele não deixaria o povo sem ouvir a sua voz. Haja vista que a palavra nos conta que mesmo o homem desobedecendo, mesmo o homem pecando, mesmo o homem transgredindo contra o Senhor, Deus sempre teve os seus escolhidos